Bem-vindos ao CONAGED. Meu nome é Gisele e nós vamos trabalhar hoje a gestão empreendedora para estúdios. Hoje o nosso foco é estúdios de piercing e tatuagem. Porém, essa palestra é importante para qualquer empresa que mexe com bem-estar. Como hoje nosso foco é estúdio, nós vamos partir do princípio que qualquer modificação corporal se torna um processo de expectativas muito grande para o cliente. E é importante o profissional compreender isso para tomar algumas decisões e algumas atitudes em relação a esse processo até o fechamento da compra, até no caso a execução do serviço. Um belo dia, o seu cliente decide em fazer uma tatuagem, por exemplo. Então, muito provavelmente, ele vai buscar uma referência, seja no Google, ou seja algumas referências internas, do que ele sente, uma forma de se expressar, rascunhar o desenho, buscar o profissional para a execução desse serviço. Só que se a gente olhar mais de perto, não é tão simples assim esse processo. Então vamos olhar esses bastidores. Sempre acontece do cliente, no caso, ele criar uma expectativa muito grande, até porque é uma manifestação do que ele está sentindo naquele momento, ou uma homenagem a alguém, ou até mesmo ele vem buscar uma beleza, entre aspas, essa beleza, de alguma referência, de algum ídolo, alguma coisa. Quando eu falo entre aspas, é porque algumas pessoas não tatuam por um significado em si. Tatua só porque achou um desenho mais bonito e quer fazer. É meio, assim, estranho falar isso, mas quem está no ramo sabe. Às vezes não existe um significado para o desenho, né? Mas enfim, seja lá o motivo que leva o cliente a ir procurar esse profissional e fazer o desenho que seja, existe a escolha do profissional. E como ele escolhe esse profissional, como ele conhece, como ele entra em contato com esse profissional, é uma etapa que vale a pena ver de perto. Quando a gente fala de um desenho, se for um cliente que tem um conhecimento um pouco melhor, sabe definir alguns estilos de tatuagem, ele se torna um pouco mais exigente. Vamos lidar mais ou menos com esse público, que ele é um pouquinho mais complexo, até porque ele vai exigir um pouco mais do profissional. Geralmente ele busca esse profissional ou na internet, ou em convenções, ou até mesmo conversando com alguns amigos, para escolher o profissional ideal para aquele desenho. Todos sabem que não é qualquer desenho que qualquer tatuador faz, diferente de algumas pessoas que pensam que é uma máquina de xerox um tatuador, e na verdade não é bem assim. Mas vamos lá. Mesmo que o cliente busque uma referência na internet ou algum trabalho de um outro profissional e queira que o profissional escolhido faça igual, sempre compete ao profissional escolhido a avaliar se aquele desenho está na forma correta, tem o sombreado correto, para não reproduzir às vezes um erro, Esses dias atrás estava circulando no Facebook uma tatuagem que o rapaz copiou, e a tatuagem original era no peito, e acabou copiando o mamilo, no outro cliente. Então tudo isso vale a pena olhar mais de perto, profissional, Mas vamos lá, o cliente busca esse profissional através, vamos supor, da internet. O contato com esse profissional é super importante para atender as expectativas do cliente. Toda modificação corporal gera uma expectativa muito grande e um valor subjetivo muito grande. E é importante que o profissional tenha consciência disso. Até porque qualquer frustração que aconteça, o cliente vai se sentir como se algo estivesse fora do planejado. E às vezes isso
pode acabar queimando um pouco a imagem do estúdio, a imagem do profissional. Vamos supor, se você gostaria, vamos supor, de fazer um realismo. Você busca o profissional, você entra em contato com ele e acaba que ele não te atende bem. O que vai acontecer? Você vai frustrar a expectativa desse cliente. E o marketing negativo, boca a boca, é violento. Então são coisas que às vezes no dia a dia acaba sendo corrido, a gente acaba não tendo um tempo para dedicar no atendimento do cliente, mas que isso pode afetar a nossa imagem como profissional. Então, os profissionais, né, que fazem parte desse processo de modificação, que fazem parte dessa expectativa, desse processo todo na mente do cliente, é importante ter essa consciência, né? Quando você escolhe um profissional, você está depositando uma expectativa grande, a realização de um processo de transformação. E é aquela coisa, quando o cliente busca, ele está buscando ficar mais belo, se expressar. Tudo isso vai mexer muito com a autoestima dele. Então nada pode sair ali do combinado, digamos assim. O que faz o profissional ter mais valor. E o valor que eu falo não é um valor financeiro, é um valor subjetivo. Sabe, por que eu escolheria fulano? Se eu estivesse no meio da rua, com 2 estúdios dos 2 lados, o porquê que eu escolheria por você? O porquê eu escolheria o seu estúdio? Então isso é uma coisa importante, você trabalhar a imagem para você gerar esse valor para o cliente, né? Para você ser referência naquela categoria, naquele estilo de tatuagem, né? Então, como que é gerado esse valor subjetivo? É uma série de coisinhas. E quando eu falo coisinhas, é inhas mesmo, são detalhezinhos. Então, vamos lá. Eu sei que, ainda mais nesse tempo, que nesses últimos meses, nesses últimos anos, digamos, que o comércio não está muito bom, que o dinheiro não está circulando, às vezes o que mantém o estúdio são os trabalhos comerciais, né? Mas quando você quer gerar valor, quando você quer ser referência num estilo, você tem que tomar muito cuidado com o trabalho que você pega. Porque dependendo do trabalho, eu repito que eu entendo que é o trabalho comercial que às vezes paga, né, a despesa, paga o aluguel, paga tudo. Mas quando você quer virar referência, você tem que tomar um cuidado. Não é qualquer trabalho que você vai pegar, não é qualquer cliente que você vai atender. Mesmo que você pegue, que você trabalhe, mas não é qualquer trabalho que vai fazer parte do seu portfólio. Porque isso pode gerar uma desvalorização do seu serviço, né? Então vamos supor que você vai ser referência em pontilhismo. No seu portfólio, pelo menos a grande maioria do trabalho tem que ser esse. Quando você vai participar de convenções, quando você vai participar das competições, tem que se focar no estilo que você quer virar referência, né? Senão acaba não criando esse valor. Quando você acaba se tornando referência, o valor financeiro, o seu preço, no caso, acaba se tornando segundo plano. Quando você é bom numa referência, quando você se torna referência em algum estilo, o valor subjetivo ele acaba falando mais alto do que o valor financeiro, tá? Então é outro ponto que você tem que prestar atenção, porque quando você se torna referência, o cliente vai até você, mesmo que seja mais longe, mesmo que seja só em convenção, mas o cliente vai dar um jeitinho de estar indo até vocês. Então uma coisa que vocês têm que prestar atenção também. O que vocês querem ser quando crescer? Né? Tem muito tatuador novo começando que vale a pena já definir um estilo e trabalhar e fazer workshop e correr atrás.
buscar referências e tudo, para ir criando o seu próprio estilo, para ir fazendo o seu nome. É aquela coisa, eu volto a repetir que eu entendo que o trabalho comercial é que paga o mês, né? É o que salva a lavoura. Só que trabalho comercial acaba não criando referências, né? Infelizmente, você acaba sendo mais um na multidão. Aí é aquela coisa, sem um valor subjetivo de peso, você não acaba aumentando o seu valor financeiro, né? Então tudo isso vale a pena estar trabalhando também, começando a se planejar e a se posicionar melhor no mercado, certo? Porque quanto mais esse posicionamento começar mais cedo, melhor para vocês como profissionais. Acontece muito de alguns estúdios ou de alguns tatuadores até, né, terem anos de profissão, anos de mercado, mas você acaba vendo o portfólio dele e nenhum dos trabalhos são trabalhos de peso, sabe? São trabalhos comerciais. Nada contra quem faz trabalho comercial, né? Não tem problema você fazer trabalho comercial, mas não tem problema desde que você queira isso para você, né? A partir do momento que você gostaria de se tornar referência e ter um valor agregado no seu trabalho, aí é importante você definir um estilo. Sobre quem faz trabalho comercial, não tem problema nenhum, né? Sempre vai ter o cliente do infinito, da borboleta, da frase na costela, sempre vai ter esse cliente. E não tem problema nenhum atender eles. Em contrapartida, quem vai ditar o preço desse tipo de trabalho é o mercado, porque você não vai ter um valor subjetivo, né? Então, são trabalhos que, entre aspas, qualquer um faz. E mesmo que seja bem feito, tá? Eu quero ressaltar que eu não estou desmerecendo isso. Onde eu quero chegar é em ter um peso maior no nome, né? Em ser referência num estilo. É isso o ponto onde eu quero chegar. Vocês se tornarem, terem diferenciais competitivos no mercado. Lembra que eu falei que quando o cliente começa a buscar um profissional, ele vai buscar quem? Ou a internet, né, as redes sociais, ou referências de amigos. Geralmente quando alguém me pergunta sobre tatuagem, eu sempre pergunto para a pessoa assim, e qual que é o desenho que você vai fazer? Porque eu vou indicar o conhecido meu, o tatuador conhecido meu, que eu sei que tem uma competência para fazer aquilo. Porque senão o que vai acontecer? Eu posso indicar a pessoa errada e acabar que o desenho não vai sair tão bacana quanto a pessoa esperava. Aí é uma frustração para o cliente e para o tatuador. Ok? Então vamos lá. Definir direitinho o que vocês querem ser quando crescer, né? A sua categoria, o seu estilo, na verdade, que você mais gosta de fazer, que você tem mais aptidão a fazer. Isso é importante para gerar valor para o serviço de vocês. Outra coisa que vale muito a pena a gente ressaltar aqui é em relação a valores. Valores financeiros mesmo, né? O famoso faz-me rir. É importante vocês terem em mente que não porque o tatuador número 1 está cobrando X reais que vocês vão cobrar o mesmo preço. E não porque vocês cobram o mesmo preço que você ganha o mesmo valor que ele, que a sua lucratividade é igual a dele. Tudo isso vale a pena vocês olharem um pouquinho mais de perto, porque acontece da seguinte forma. Vamos supor que o tatuador número 1 ele cobre 500 reais para fazer um serviço. E você também cobra os mesmos 500 reais pelo mesmo serviço. Às vezes, a lucratividade do tatuador da concorrência é maior do que a sua. Por quê? Porque
as suas despesas às vezes estão muito mais alta do que a dele. Consequentemente, seu lucro se torna menor e você tem menos para investir em equipamentos, menos para investir na sua estrutura, menos para você investir como profissional em workshop. Então tudo isso vale muito a pena você olhar mais de perto. Quanto que você vem gastando para manter a sua estrutura, os seus profissionais, quanto que você vem gastando de aluguel, de luz, de água, de papelaria, tudo isso você tem que ter na ponta da caneta, porque alguém tem que pagar por isso, e esse alguém é o cliente. Então, tudo isso tem que fazer parte do seu preço, para você não pagar para trabalhar. Outra das coisas que deve ser levada muito em consideração nesse processo é em relação ao atendimento e ao marketing que é feito em cima do estúdio de vocês e do nome, né, do profissional. Porque às vezes a estratégia de marketing não é em cima do estúdio, mas sim em cima do profissional. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos por partes. Em relação ao atendimento, quando ele é virtual, é importante que vocês tenham uma certa rapidez nessa resposta. Porque eu entendo que às vezes vocês não têm um tempo disponível para sentar e ficar respondendo mensagens. Só que o cliente de vocês não entende isso. O cliente de vocês está super eufórico, querendo fazer essa modificação, querendo fazer essa tatuagem ou esse piercing, e ele quer a resposta para ontem. Até porque ele deseja essa modificação para ontem, né? Lembra que eu falei que existe todo um processo de expectativa em cima? Então não pode ser frustrado. Então tem uma certa rapidez. Se não pode atender ele naquele momento, então que não fique online, né? Que entre e deixe lá offline, né? O bate-papo desativado. Então tudo isso acaba influenciando na imagem de vocês em relação ao cliente. Quando o atendimento é pessoal, né, o cliente vai até o estúdio de vocês, tudo acaba pesando muito. Então vejam bem, o cliente acaba de chegar com o desenho. Os 5 minutos que o profissional vai sentar com ele para às vezes avaliar o desenho, nem todo desenho cabe em todo lugar do corpo. Às vezes o cliente quer fazer um desenho muito grande numa região muito pequena, ou às vezes vice-versa, né? Tudo isso é importante que o profissional sente com ele e pontue, né? Acontece muito, às vezes, do cliente pegar a referência via internet e a referência que ele trazer já está errada, às vezes com um sombreado errado, ou quando é um tribal, às vezes com várias origens, como posso dizer, muito misturado, né, polinésio com outras tribos, é um tribal mais estético e não mais pontual de tribos. Tudo isso vale a pena você buscar, sentar com seu cliente e tá pontuando o que vale a pena, o que não vale, o que fica legal, o que não fica, as cores, sombreado, né? Às vezes a pele da pessoa também, às vezes é um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, o efeito vai ficar bom, não vai, tudo isso, né? Tem que ser pontuado. Esses 5 minutos que você senta com o cliente para pontuar tudo isso, eu tenho certeza que é importante para vocês, até porque vocês sabem o que vocês podem atender, o que vai ficar bacana ou não para o cliente, e também para a satisfação do cliente. Porque às vezes ele cisma tanto que quer aquilo daquele jeito, e você sabe que tem alguma coisa errada no desenho, né? Então tudo isso é importante, até para você sentar e explicar para o cliente o que dá, o que não dá para fazer, o que pode, o que não pode, né? Outra coisa que vale muito a pena vocês pensarem é que o marketing de vocês já começa aí, sabe? Não adianta vocês fazerem uma divulgação fantástica, promoverem páginas,
fazer vídeos, buscar uma certa promoção do nome de vocês, sendo que vocês vai ser grosso com o cliente, né? Sendo que vocês não vai ter 5 minutos para sentar e ter um atendimento personalizado, fazer aquele atendimento único para o cliente, né? Isso tudo acaba contando muito. Essa recepção do cliente já é a primeira estratégia de marketing de vocês, sabe? No caso de piercing, explicar que peça, que material fica melhor, né? Fazer um pós, né? Não é só você vender, você furar, você fazer a tatuagem em si, ou a perfuração, mas é ter passar para o cliente que todo o suporte que ele precisar após esse processo, ele pode contar com vocês. Então vamos lá, vamos supor, eu vou fazer um piercing numa região, vamos supor um piercing no nariz, né? É um clichê que sai mais, mas eu preciso ter certeza que se inflamar, se infeccionar, se acontecer qualquer coisa, se a joia não for boa, se acontecer qualquer coisa, o profissional vai me dar um suporte, né? Acontece muito, óbvio que o profissional não vai indicar uma joia ruim, mas às vezes o cliente já chega até com a joia, né? Ele compra na promoção lá na lojinha dos R$10 e acha que é a melhor joia do mundo, né? Então assim, é importante vocês terem essa conversa, esses minutos de bate-papo com o cliente de vocês. Até onde vocês podem assegurar, até onde vocês não podem. Tudo isso deixar muito claro. Porque na hora de fazer, a pessoa tá com uma expectativa muito grande, tá ansioso e tudo. Quer porque quer fazer. Mas na hora que começa a dar problema, aí a figura muda um pouquinho, né? E esse pós-venda também faz parte do marketing de vocês, sabe? Teve uma das minhas tatuagens que deu um probleminha. E quando eu liguei pro profissional, ele falou assim: ah, é assim mesmo, boba. E desligou. Então assim, é assim mesmo, boba, mas minha perna tava feia, né? Então assim, como assim é assim mesmo? Né? Então assim, nunca mais eu voltei nesse estúdio. Então são coisas que, por mais bobas que pode parecer, por mais pequenas que podem parecer, queima muito o filme do cliente, do profissional, queima muito o filme do estúdio. Então assim, tenham em mente que o pós-venda também é uma estratégia de marketing e vale muito a pena vocês explorarem. Eu entendo que o tempo é corrido, mas é uma forma do cliente se sentir prestigiado. Outra coisa que vale muito a pena no momento do atendimento é descobrir o porquê que o cliente quer fazer aquele desenho. Principalmente se ele não chegar com referência. Se ele der uma carta branca para você desenvolver o desenho. Então vale muito a pena você sentar para saber qual que é a história por trás daquele desenho, para você conseguir atender ele. Quanto mais elos você criar com esse cliente, maior a fidelização dele com você e maior o valor subjetivo. Ou seja, o valor financeiro acaba caindo para segundo plano. E é aquela história, quando você se torna referência, o valor subjetivo já é maior. Quando você cria um elo de confiança com o cliente, esse valor é muito maior. Então são coisas que vocês têm que prestar muita atenção, porque são coisas que no processo todo acaba pesando muito. Vamos falar sobre divulgação em rede social. É muito importante vocês divulgarem os trabalhos. Aí é aquela história, se você quer se tornar referência em algum estilo, então foque mais nos estilos que vocês querem se tornar referência. Trabalhe melhor essa publicação, marque amigos, marque o cliente.
Tem algumas divulgações, algumas campanhas que vocês podem estar fazendo com o próprio cliente. Então isso é super bacana, promove seu nome, promove o nome do estúdio, o cliente vai se sentir lisonjeado, porque acaba que acontece assim, toda modificação, a primeira coisa o cliente quer mostrar, né? E hoje em dia, rede social tá aí. Você acaba de fazer uma tatuagem, você já posta no Facebook, você já manda no WhatsApp, você já faz acontecer. Então, a partir do momento que vocês se promovem através dessas mídias, acaba sendo importante para vocês também. Uma para pesar o nome como profissional, outra como no estúdio, né? Para pesar o nome do estúdio, o serviço de vocês. Tudo isso é super importante. Outra coisa que vale muito a pena vocês pensarem é nessa promoção virtual, né? Como que vai ser a divulgação do estúdio, como que vai ser a divulgação do nome de vocês. Hoje em dia, a internet, as redes sociais, acaba dando muita a oportunidade de vocês trabalharem o nome de vocês, né? Essa promoção toda é super importante, porque acaba gerando um valor maior para o nome de vocês, né? Hoje em dia, acontece de eu buscar um profissional, vamos supor, no Facebook, e eu conhecer profissionais que às vezes eu não vejo tanto em convenção, ou até mesmo não é do meu ciclo de amigos, mas eu sei que o trabalho é bom, que eu confiaria em fazer. Então tudo isso é importante vocês trabalharem, né? Principalmente quando vocês querem se tornar referência em um estilo. É importante vocês usarem essa comunicação, né? Para vocês mostrarem o trabalho e também mostrarem um pouquinho do profissionalismo, sabe? Porque às vezes acontece assim, vamos supor, o profissional de piercing, por exemplo, né? Vamos supor que a perfuração é linda, é toda retinha, tudo bonitinho, mas às vezes ele não te dá um suporte na cicatrização, né? Então é importante levar essas informações, não fazer da rede social só um álbum de fotos, mas ter artigos falando sobre asepsia, né? Sobre as joias, sobre os materiais. Hoje em dia existem vários os materiais das joias, então é importante o cliente saber disso também, porque acontece muito assim, às vezes ele vai numa loja de bijuteria ou naquelas lojinhas do R$1,99 e acha um piercing, né? E acha que aquele piercing vai ter a mesma qualidade de um piercing comprado num estúdio, né? Às vezes ele vai lá e perfura e insiste, aí o profissional acaba fazendo uma troca de joias, ou acaba usando aquela joia que o cliente faz questão, porque às vezes é muito bonita e a qualidade não é boa. Então é importante que esses profissionais mostrem a diferença, né, para o cliente. Existem, às vezes, eu já ouvi alguns colegas meus comentando assim: ah, mas fulano cobra R$200 num piercing, mas Beltrano faz por 30. Não é uma diferença muito grande, né, para o cliente não atentar o porquê dessa diferença? Então, quanto mais rico de informação vocês passarem para o cliente, vocês usarem essas redes sociais para mostrar para o cliente a diferença, para vocês criarem confiança, vocês criarem esse diferencial competitivo, é importante. Tudo isso acaba gerando um valor, né? Agregando valor para o serviço de vocês, para o peso do nome de vocês. E isso, no final das contas, para quem busca uma modificação corporal e tem consciência que não é qualquer coisa que vai para o corpo, acaba sendo um fator decisivo, né? Claro que sempre vai ter aquele pessoal que opta pelo valor financeiro, mas vocês sabem tão bem quanto eu
que chega muita correção aí pra fazer, né? Fulano faz uma tatuagem mais em conta, mas amanhã acaba indo buscar um outro profissional para fazer ali uma cobertura, né? Fulano faz mais em conta, mas o piercing é meio suspeito, então aquela joia acaba enferrujando ou mudando de cor. Então tudo isso vocês sabem, não é segredo, acontece, né? O barato sai caro. Mas como a gente não está falando de ser amador, a gente está falando de ser profissional, é importante vocês mostrarem para esses potenciais clientes ou para esses clientes que vão estar retornando, que vão estar fazendo uma segunda modificação com vocês, o quanto vocês são profissionais, o quanto vocês estudam para isso, o quanto vocês são preparados para isso, né? Então tudo isso acaba contando no valor subjetivo, acaba agregando valor, agregando diferenciais no nome de vocês. Outra das coisas que vale muito a pena para quem gosta de convenção, dessas competições e tudo, é fazer uma divulgação dentro do evento, né? Uma promoção dentro do evento. Às vezes acontece muito de às vezes o profissional vem de fora e tudo, e o estande ser muito mal montado. Então assim, vamos atentar a isso também, né? Afinal, não adianta vocês promoverem o nome e quando eu chegar para ser atendido por vocês, eu não ver uma estrutura, né? Então tudo isso é importante também. E é isso aí, pessoal. Eu não vou me estender muito. A ideia desse nosso encontro é levantar esses pequenos detalhes que eu sei que bem trabalhados traz um resultado satisfatório. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do CONAGED pelo convite. É sempre um grande prazer. E eu deixo os meus contatos. Tem lá a fanpage Modificação Corporal Brasil. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, vai ser um grande prazer atendê-los. Tudo de bom, muito obrigada e até a próxima!